Bom, minha próxima sugestão para você é fazermos essa corda aqui, que é um elemento que pertence a esse ambiente, parece bastante característico. E uma outra sugestão que eu tenho a fazer a você é que você comece a montar uma biblioteca. Por exemplo, esses elementos individuais aqui, que sejam guardados em arquivos separados. Por quê? Pode ser que futuramente você queira usar de novo os mesmos elementos, queira montar novas cenas, queira fazer outros projetos que usem os mesmos elementos. Então, ao invés de você deixar tudo num local só, você faz uma biblioteca e nomeia cada um deles, tá? Só para dar exemplo para você, vou fazer essa corda num outro arquivo do Blender. Então, aqui nós temos um novo arquivo aberto e aqui nós vamos começar a fazer a corda. Depois eu ensino você a passar esse objeto para o projeto principal. Então, para fazer a corda, nós vamos eliminar o cubo e vamos usar a vista 7, a de cima. Nós vamos colocar um círculo. Aqui nós vamos colocar um círculo. Vamos deixar ele com as configurações iniciais, que estão especificadas aqui. E agora nós vamos com isso aqui para o modo de edição. Aqui no modo de edição, para nós conseguirmos o contorno da corda, tem várias formas de você conseguir isso, tá? Essa, continuo dizendo para você, é somente uma das formas. Então, Shift D, eu venho aqui, fixo no eixo X, e falando nisso, eu esqueci de novo de ligar o Screencast Key, que está aqui, que são as teclas que você vai ver eu apertando. Vou esconder de novo. Eu já fiz um Shift D, vou fazer outro Shift D. Procurando fazer o quê? Procurando manter essas partes aqui iguais, tá? Vamos ver, você já vai entender melhor. Shift D e vamos colocar aqui, mais ou menos no meio. E tentando fazer com que essas curvas aqui sejam parecidas. Por quê? Agora você vai entender. O que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar toda essa parte interna, porque supostamente esse é o contorno da corda que dá a possibilidade da gente fazer bem feito. Então, vou clicar em C, que é uma forma de você selecionar as partes internas, selecionando as partes internas. Shift para desselecionar alguma coisa que você não queira selecionar. Botão direito para você liberar da seleção C. X, delete vértices. Então, você tem esse contorno aqui. Mas tem algumas partes que você precisa ajustar. Aqui, por exemplo, está aberto. Então, você seleciona as duas partes, clica na letra M e merge ao centro. Então, vamos selecionar esse com esse. M ao centro. Esse com esse, M ao centro. Então, agora nós temos um objeto fechado. Agora você pode verificar, inclusive, que ele está fora de lugar do centro. Como eu já disse em vezes anteriores para você, é muito importante no Blender que o centro esteja localizado de determinada forma para a finalidade que a gente quiser. Então, voltamos para o modo de objeto, Set Origin e Geometria à origem. Então, nós centralizamos a geometria na origem. E isso é importante para o próximo modificador que nós vamos usar. O modificador Screw. Add Modifier, Screw Modifier. Então, nós temos esse resultado muito esquisito aqui. Mas nós temos algumas configs aqui, configurações que a gente pode mexer para melhorar essa questão. Nós temos aqui Screw, e se você observar bem, aquele formato inicial que nós tivemos, ele simplesmente possibilitou um pedacinho, pelo menos, da tal da corda, né? Vamos voltar para a vista 7. Agora nós queremos colocar uma curva que nos dê a possibilidade de fazer aquele contorno. Esse contorno aqui, tá? Fazer essa corda ficar em volta e talvez com alguma espessura aqui entre um pedaço e outro. Vamos ver o que a gente consegue. Então, mantendo no mesmo local a origem e mantendo o 3D cursor aqui, Shift A, Mesh, a gente pode pôr uma curva e pode pôr uma curva Circle.
Ou a gente pode pôr mesh, circle, uma mesh em vez de uma curva. As duas formas são possíveis de serem usadas, tá? Eu vou usar uma mesh, porque eu quero ensinar você também a converter a mesh em curva. Então, vamos lá. O que é isso? É aqui nesse local que eu quero, a princípio, colocar esse outro objeto aqui. Então, vamos ver. S, vamos deixar ele bem grandão. Agora, a forma de eu conseguir relacionar essa mesh com essa outra mesh é eu transformando essa outra mesh aqui em curva, a princípio. Vamos para o modo objeto, objeto, converter a mesh em curva. Então, agora isso aqui é uma curva. Tanto é que se eu for para o modo de edição, você pode observar aqui que ela está em formato de curva. Então, o que eu vou fazer? Ela está uma curva fechada e eu quero dar continuidade para fazer aquela circulação entre uma parte e outra. Eu vou clicar em S para eu fechar um pouquinho, SX, por exemplo, para ela ficar dessa forma. E agora, como eu tenho uma curva aqui, eu tenho a possibilidade aqui de eu achar algumas configurações de curva. Eu posso colocar ela, a forma não é tão importante, mas eu posso colocar ela aqui em, primeiro, ser smooth, ser suave, e depois ela não ser fechada. Eu clico Cyclic U, eu desabilito e ela fica uma curva que não é fechada, é uma curva aberta. Você pode verificar aqui, tá? Voltando para o modo objeto, por exemplo, para eu tirar isso aqui do caminho a princípio, eu posso clicar na letra H. Ele escondeu esse objeto, tá? O objeto continua aí, só está escondido. Selecionando de novo, voltando para o modo de edição, eu posso fazer aquela continuação selecionando aqui, clicando em Ctrl e botão direito do mouse. E eu devo procurar fazer uma distância igual a que tem aqui, para eu manter a suavidade da curva. Tantos desses quantos forem necessários. Supondo que já seja suficiente, eu posso, inclusive, se eu quiser, por exemplo, selecionar aqui e fazer modificações nas formas, como eu estou deixando isso aqui. Então, o que eu quero? Eu quero fazer com que aquela parte que eu usei o screw, que agora está escondida, eu posso vir aqui e clicar nesse olhozinho e eu tenho esse objeto de volta, tá? Agora eu quero encaixar esse objeto nessa curva para ele ter aquela característica que eu mostrei para você. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e eu adiciono mais um modificador. O segundo modificador que eu quero é o Curve. Todo modificador que estiver essa característica vermelha aqui significa que ele está precisando de outros dados, tá? Então, aqui no objeto, os dados que esse modificador precisa, o objeto eu posso tanto achar aqui e clicar no círculo, que agora é uma curva, círculo 001, olha aqui, é uma curva, tá vendo? Quanto eu posso, em vez de usar isso aí, eu posso pegar esse conta-gotas, vir até aqui e clicar aqui. E agora o Blender faz essa tentativa de colocar o objeto na curva. E as coisas estão completamente conturbadas. Então, a primeira coisa que eu faço é clicar em S, porque o objeto está muito grande com relação a essa curva aqui. E a segunda coisa é achar o eixo que eu realmente quero que a coisa aconteça, que é o eixo Z. S aqui. A outra coisa que eu posso fazer agora, como é que eu vou fazer com que essa aparência de corda percorra todo esse espaço aqui? Eu venho aqui no Screw e posso ver que aqui tem um item que se chama Iterations. E eu posso ir aumentando. Posso ir aumentando a ponto de fazer com que ele rode todo o espaço necessário
para ele dar a volta aqui como se fosse uma curva. O que acontece? Ele está com uma aparência pouco parecida com curva, pouco parecida com corda, segundo o meu conceito, né? Então você pode diminuir um pouco o ângulo aqui. Talvez aqui fique mais parecido com o que a gente chama de corda. Aqui não pode haver mais do que 100 interações. Então a gente pode deixar essa corda desse tamanho. Essa é uma alternativa, que eu faça tantas interações para eu preencher esse espaço. Aqui eu posso aumentar isso que eu chamo de screw. Quanto que ele vai fazer o screw? Eu posso aumentar o tamanho do entortamento que eu gostaria aqui no caso. Então essa é uma forma usando curva. Muito bem, agora que nós terminamos de usar esses dois modificadores, screw e curva, nós podemos aplicá-los. Ou você pode guardar esse arquivo na sua biblioteca com essas características aqui sem serem aplicadas para você fazer modificações depois, porque você percebeu que a gente pode mudar a característica dessa corda. Pode perceber que se você diminuir, você tem um aspecto mais parecido com aquele fio de telefone antigo, né? E pode ser que você precise em algum momento. E a curva também, você pode mantê-la dessa forma. Você pode manter o modificador curva aqui. E você pode fazer outras aplicações. Por exemplo, você pode modificar totalmente a própria curva, que seria essa aqui. No caso, vamos com ela por modo de edição. E aí você poderia modificar e fazer outras aplicações com ela. Sendo que se você aplicar os modificadores, aí você já não vai ter mais essa curva relacionada com esse objeto. Então, a título da gente fazer alguma variação nessa altura aqui, em vez dela ser pendurada naquele gancho só, única e exclusivamente desse jeito aqui, a gente pode selecionar uma parte aqui dessa corda, ligar o Proportional Editing e fazer uma variação em Z. Na curva. E você pode clicar em Page Up. Você pode clicar aqui e fazer uma variação. E se você tiver um pouco mais de paciência, você pode colocar cada curva dessa num determinado nível. Aí você pode ir ajeitando para você conseguir colocar essa corda naquele local que eu já tinha te mostrado antes. Vamos voltar para o modo de objeto, selecionar isso aqui e arrumar essa encrenca, deixar um pouquinho menos conturbada aqui. Muito bem, para você transportar isso aqui do jeito que está para o seu projeto inicial, você tem que selecionar tudo. Você tem que selecionar o círculo e a curva. Clicar em Ctrl C, copiar objetos. Então aqui ele copiou 2 objetos selecionados. Vai para o outro projeto e Ctrl V. A curva, a corda está aqui. Eu sugiro que a gente abra uma nova coleção, coleção 3. Selecione tudo aqui, R90 em X, S. Tem que estar as duas coisas selecionadas, tá? A curva e a mesh. Que a gente coloque aqui um pouco mais afastado. Deixa eu colocar esses dois no lugar certo, porque ele está, na verdade, fora da coleção. Seleciona os dois e coloca aqui dentro. Agora ele está dentro dessa coleção. Então, vamos lá. Vamos selecionar a casa. Vamos selecionar aqui. Vou de novo R90 em Z e vou colocar aqui no lugar S, encostadinho na parede. O gancho é coisa simples, não vou gastar tempo de vídeo para a gente fazer. Agora aqui, o que a gente pode fazer? Isso aqui não fica circulando no ar, né? Então vamos selecionar a curva, com ela um pouquinho para o modo de edição, e a gente coloca essa parte aqui encaixadinha, GX, encaixadinha aqui dentro, para ela sumir. E aqui do mesmo jeito. Aqui a gente coloca mais para baixo, mais para trás.
voltando para cá e selecionando aqui, você pode verificar que os 2 modificadores vieram acompanhando, tá? Então, você pode aqui ainda modificar aqui Screw para fazer com que as coisas se encaixem melhor. Ela veio até aqui, não tem necessidade. Para fazer o número de interações, para fazer essa variação aqui. E você pode continuar fazendo modificações aqui, ou você pode aplicar aqui no caso, no seu projeto, os modificadores, sendo que se você tiver necessidade de reformar alguma coisa depois que você aplicou, você pode recorrer ao arquivo que você guardou, tá? No próximo vídeo eu vou fazer o gancho aqui, que é uma coisa simples, eu vou simplesmente ajeitar essas partes mais perto, usando aqui o círculo, que é uma curva, tá? E eu acho que isso aí você já tem condição de fazer. Do mesmo jeito que eu sempre recomendo para você, faça favor, se você gostou, deixa um like, ajuda na divulgação do vídeo. E se você não gostou, deixa um dislike. Se possível, você me explica por quê. Porque se a sua razão for boa, eu posso melhorar para as próximas vezes, certo? Ok, então, até o próximo vídeo.